Olá, pessoal. Então, faltou uma parte do conteúdo de alimentos proteicos, que são os compostos que são proteicos, mas que não fazem parte do grupo dos compostos proteicos, mas não são proteína. São compostos nitrogenados e que podem ser convertidos a proteína quando adicionados na alimentação de ruminantes. Então, essa parte que nós vamos ver aqui. São as fontes de nitrogênio não proteico que podem ser utilizados em ruminantes. Então, a origem dos suplementos, de uma forma geral, são vegetais, as proteínas de origem vegetal, as proteínas de origem animal e o nitrogênio não proteico na alimentação de ruminantes. A principal fonte de nitrogênio não proteico é a ureia. A ureia tem esse formato, vejam que tem 2 nitrogênios aqui, né? E nós precisamos do nitrogênio na cadeia proteica. Então, esse nitrogênio vai ser tirado da ureia, ela vai virar amônia no rumen e vai ceder, então, esse nitrogênio para que as bactérias possam fazer síntese das suas proteínas, na verdade, dos seus aminoácidos e, então, das suas proteínas para formar as proteínas microbianas. Depois o ruminante vai digerir e absorver as proteínas, os aminoácidos derivados das proteínas microbianas. Então a ureia é a ureia que vocês conhecem, né, que a gente utiliza em plantas, né, um pó branco, cristalino, altamente higroscópico. Se a gente deixou o pacote aberto, ela vai encher de umidade. Essa é a ureia, mas é uma ureia para uso na alimentação, né? Então o grau de pureza é mais elevado. A ureia tem 45% de nitrogênio, então multiplicado por aquele fator lá das proteínas, né, que seria 6,25, daria 281% de equivalente proteico. Por quê? Vejam que a ureia tem 45% de nitrogênio, ela tem 3 vezes mais, né? A proteína tem 16, né? 16, 15 por ali, né? Então 45 divididos por 15 vai dar 1/3 a proteína. Então, quando tu bota a ureia, o potencial da ureia, do nitrogênio que tem na ureia, né, em ser convertido em proteína, ele pode gerar 281 gramas de proteína. É como se eu colocasse 100 gramas e pudesse gerar 281 gramas, de uma forma bem prática, né? Então, é possível que a ureia possa ceder, né, uma grande quantidade de nitrogênio para a produção proteica. Mas existem outros componentes, não somente a ureia. Tem o acetato de amônia, que pode ser utilizado, bicarbonato de amônia, carbonato de amônia, biureto, aqui está a ureia, o fosfato de amônio. Então, cada um deles tem uma quantidade de nitrogênio. A ureia é mais concentrada, né? Então, eles têm diferentes equivalentes proteicos, porque é simplesmente aquele cálculo que é feito, né? A quantidade de nitrogênio multiplicado por 6,25. 18 vezes 6,25 vai dar 112, que está aqui, ó. Tá? Então, é basicamente isso. Então, o equivalente proteico é isso, é o que é possível. Vejam que o acetato de amônia tem 16% de nitrogênio, é muito próximo da proteína, né? Então, 112% é um pouquinho mais, né? Porque a proteína tem 16, esse aqui tem 18, então 112% do que tem na proteína em si. Então, esse é o potencial, ele pode produzir mais proteína quando adicionado na dieta. E como é essa síntese de proteína? Então, essa síntese de proteína dentro do rumen, ela vai exigir várias condições. Várias, né? Primeiro, tem que ser adaptado, né? O animal tem que ser adaptado gradativamente ao consumo de ureia, porque a ureia não é, ela não é, ela é palatável, né? O animal consegue comer. Em concentrações muito altas já tem prejuízo na palatabilidade, mas o animal come. O problema é a microbiota ruminal, né? Então, essa ureia, quando chega dentro do rumen, o rumen tem urease. Então, lá dentro do rumen tem urease. E a urease vai acabar liberando a amônia. Então, a amônia liberada, ela fica livre dentro do rumen. O que acontece se ela não for aprisionada dentro do rumen? Ela vai ser absorvida e vai para o fígado para virar ureia de novo, né? Mas, se tem uma alta absorção de NH3, que é a amônia,
pode matar esse animal intoxicado. Então tem que tomar cuidado. Né? Soja crua, por exemplo, tem alto teor de urease. Então também tem que tomar cuidado, né, para não ministrar junto, né? Até porque se tu está dando um ingrediente que vai ser fonte de proteína, provavelmente não vai usar soja. Né? Então, vejam que aqui nós já temos uma limitação. Bom, o que mais que eu preciso para que esse negócio funcione? Bom, eu preciso de cadeias carbonadas, que são os carboidratos, derivados daqueles carboidratos que são rapidamente fermentáveis. Então tem que ser rápida a fermentação deles. Não adianta eu botar uma celulose lá dentro do rumen, porque a celulose vai liberar a cadeia carbonada só depois de muito tempo, né? Então o animal precisa consumir coisas que vão funcionar de forma síncrona, né? Então, quando coloca ureia, eu vou ter que botar carboidratos rapidamente fermentáveis. Quem são eles? Fontes de amido, pode ser milho, eu posso usar polpa de citros, né, que também são glicídios rapidamente fermentáveis, tem pectina, né? E aí os carboidratos vão ser convertidos, então, em ácidos graxos voláteis mais cetoácidos. Então, esses cetoácidos, juntando com esse nitrogênio, vão formar os aminoácidos, né, pelos micro-organismos. Tá? Então, os aminoácidos são formados nos micro-organismos, depois a proteína microbiana. Vocês têm que pensar sempre que o rumen está produzindo micro-organismos, eles estão se replicando, né, de uma forma contínua. E para isso precisa de substrato. E aqui tem os substratos. Então, dessa forma, o nitrogênio, que vira amônia dentro do rumen, ele fica aprisionado dentro do rumen. Ele não vai ser absorvido rapidamente. Se ele for absorvido rapidamente, tem o risco de ter uma intoxicação. Por isso que precisa desse mecanismo adaptativo. Então, eu vou ter que adaptar os animais para que as bactérias sejam selecionadas, elas aprendam a metabolizar esse nitrogênio e tenho que colocar esses glicídios rapidamente fermentáveis. Senão, não vai dar certo. Então, esses aminoácidos são produzidos e geram crescimento microbiano. Né? Então, essa proteína microbiana vai passar, então, pelo retículo, omaso e abomaso, e aí vai ser digerida lá no abomaso, primeiro pela pepsina, depois pelo coquetel que vem do pâncreas, e aí vai ser absorvido na forma de aminoácidos. Né? Daí não é mais de nitrogênio, está na forma de aminoácidos. E esse é o grande valor nutritivo desses micro-organismos. Então, no rumen, né, o rumen vai receber proteínas via dieta, ele vai receber aminoácidos também, que pode vir via dieta, e nitrogênio proteico. Mas tudo isso vai ser convertido lá no rumen em nitrogênio, em amônia, que vai ficar livre. Precisa juntar essas coisas, né? Então, precisa das cadeias carbonadas, derivados dos glicídios rapidamente fermentáveis, mas precisa de outras coisas. Vejam que precisa de enxofre, porque algumas proteínas, elas são sulfuradas. Desculpa, alguns aminoácidos são sulfurados. E aí a gente precisa incluir, então, esse enxofre. E precisamos também de cobalto. Então, o cobalto é importante aqui para a síntese de vitamina B12 por parte dos micro-organismos. E aí existem vários outros cofatores que são necessários estarem presentes ali para que haja toda essa metabolização. São cofatores importantes que vão estar associados a todos esses processos. Muitos minerais. Então, ela é com carboidratos rapidamente fermentáveis, no caso grãos, farelos, o próprio melaço, e usado quando há deficiência de nitrogênio na dieta. Então, acima de 13% de proteína na dieta, a amônia ruminal é suficiente para a síntese bacteriana ou microbiana. Melhor colocar como microbiana. Então, vejam que até 13% não é necessário, eu não vou ter benefícios com o uso do nitrogênio não proteico. Então, depende da quantidade que está disponível, né, no campo onde os animais estão, eu não vou precisar disponibilizar nitrogênio não proteico. Mas, quando o nível, né, abaixo de 8%, só se a ureia for acompanhada de uma fonte energética. Então, abaixo de 8% também é um problema, né? Porque aí eu preciso ter energia. Se eu não tenho energia para poder formar cadeias para que a microbiota possa fermentar,
também não adianta, né? Então, funciona bem de 8 até 13% de proteína. Então, nesses campos que nós temos ali deficiência, por exemplo, nós podemos utilizar o nitrogênio não proteico. Teoricamente, a gente pode usar com qualquer tipo de dieta, depende da demanda produtiva do animal. Em vacas de leite, por exemplo, tem estudos que mostram que pode se substituir completamente a proteína da dieta por nitrogênio não proteico. Então, esse nitrogênio, essa ureia cai no rumen, né? Vamos lá, vamos voltar, né? Esse nitrogênio que está no rumen, ele vai ser utilizado pela microbiota ruminal. Mas quando foge do uso da microbiota ruminal, ele é absorvido. Então, a parede ruminal ela é feita para absorver todos os compostos que estão ali. E aí, se for absorvida a ureia, a amônia, desculpa, isso é amônia, ela vai para o fígado e ela é transformada em ureia. E a ureia é menos tóxica, ela é mais estável, e aí a ureia pode seguir e ser eliminada pela urina, ou ela pode parar na saliva. É o grande trunfo, né, da saliva de ruminantes, recircular a ureia para poder recircular o nitrogênio. Então, da saliva do animal, ela passa de volta para o rumen e vai voltar a ser amônia e pode ficar disponível para a microbiota ruminal. Tá? Então, ela fica rodando ali para que o animal possa obter os benefícios. Quais as recomendações? Adaptar os de 30 gramas a 150 gramas por dia para o animal adulto, entre 2 e 4 semanas. Somente fornecer a terneiros com rumen funcional. Por que será? Porque sem rumen esse negócio não funciona, né? Lembrem que terneiros sem rumen funcional, eles são não ruminantes. Pode substituir 33% do nitrogênio total da ração. Quanto menos proteína tiver no alimento, menos ureia fornecer. E não fornecer a ureia quando a dieta contiver acima de 13% de proteína. Tá? Então, a gente vai ter que tomar cuidado, né, com dietas que são de alto conteúdo proteico, porque vai exceder a quantidade de nitrogênio que o rumen pode processar. O nitrogênio não proteico vai acabar sendo absorvido. Juntamente com esse nitrogênio não proteico, a gente vai ter que fornecer o enxofre. Tá? O enxofre é importante. Pode estar na forma de sulfato de cálcio, sulfato de sódio, e a relação de nitrogênio para enxofre é de cerca de 10 até 15 para 1, justamente para atender a síntese de aminoácidos sulfurados. Então, algumas regras importantes: não dar ureia para animais jovens, não interromper bruscamente o uso da ureia, de novo, né? Vou ter que readaptar a minha microbiota intestinal quando eu for interromper o uso, então sempre gradativo para iniciar e para terminar. Não deixar à vontade, então a ureia não pode ficar à vontade, os animais podem comer a mais do que precisam e vão se intoxicar. Normalmente ela é misturada com melaço, né? Então isso faz com que o consumo fique limitado, ou com sal, né? Então o animal também pode ter exposição do nitrogênio juntamente com o sal. Aí ele come sal e acaba comendo nitrogênio e por conta disso tem a limitação do consumo. E não usar junto com soja crua é fundamental, porque a soja crua tem urease. Cuidar o sobreconsumo quando a ureia estiver junto com o melaço, então, né, tem que tomar cuidado, porque o melaço é um estimulante para consumo, os animais podem consumir a mais do que devem. As melhores fontes de carboidrato são aqueles rapidamente fermentáveis, então pode ser os clássicos, né, milho, né, mas normalmente se utilizam alguns com um pouco de
fibra, né, como o farelo, né, tem um preço mais compatível para uso. Farelo de trigo, farelo de arroz também se utiliza. E as quantidades a serem fornecidas, então, depende muito da quantidade de amido que tem na ração. Então, a quantidade de amido, o amido é um glicídio rapidamente fermentável, então rações ricas em amido a gente vai poder incluir mais. Rações que são pobres em amido, a gente não pode passar muito de cerca de 70 gramas, né? E sem cereais ou melaço, aí fica mais complicado, fica mais limitado, né? Eu preciso dessas cadeias carbonadas. E com base no volumoso, a gente vai adicionar em torno de 1,5%, né, sobre o volumoso na matéria seca, e os concentrados, a gente vai fazer um cálculo para adicionar até 3 quilos de ureia dentro da dieta concentrada, né, baseado no concentrado. Então, em 97 quilos, mais ou menos, de concentrado, vão aproximadamente 3 quilos de ureia. E baseado no peso vivo do animal, os animais têm a capacidade de consumir cerca de 35 gramas para cada 100 quilos de peso vivo, aproximadamente. Então, nos animais, a gente vai fazer esse cálculo, não podendo passar de 200 gramas. Então, a gente vai obedecer o limite máximo lá de 200 gramas, mesmo que o animal passe do peso, a gente não vai poder colocar mais que 200 gramas dentro do rumen. Ela pode ser aplicada nas forragens, daí já tem aqui uma proporção para inclusão, né? Então aqui nós temos nessa tabela, vejam só, aqui tem o consumo de forragem em termos de matéria seca. Então aqui nós temos 10 quilos, 15 quilos, 20 quilos, 25, 30 e 35 quilos. E aqui nós temos, então, a percentagem de ureia no volumoso, 0,1, 0,5, 0,8 e 1%. E aqui nós vamos ter, então, uma tabela para consumo de ureia. Então, aqui a gente, nessa tabelinha aqui, tu já vai ter uma ideia, né, de quanto o animal vai estar consumindo, né, de ureia, em termos de gramas, se eu for, por exemplo, se o consumo de forragem for 20 quilos, né, e eu incluir uma percentagem de 0,5% de ureia sobre o volumoso. Esse animal vai estar comendo cerca de 100 gramas de ureia. Isso já facilita para a gente fazer o cálculo. E nos concentrados a mesma coisa, né? Então aqui tem o teor de ureia na mistura, 0,6, 1,2, 1,6 e 2%. Aqui o consumo da mistura por dia, então de 2 até 6 quilos. E aqui está o consumo de ureia por dia. Então aqui também eu consigo ver dentro desse concentrado quanto que esse animal está consumindo em gramas por dia. Aqui tem um exemplo sobre aquilo que eu falei, né? Então vejam só, a percentagem de ureia no concentrado. Aqui nós temos 0, 1,25, 2 e 2,5%. E veja, esses são os grupos, né? Esses são os grupos que foram testados. E vejam só, aqui o que foi feito foi basicamente a substituição do farelo de soja pela ureia. Então, olha só o que eles fizeram. Nessa dieta que tinha 0% de ureia, foi adicionado 13% de farelo de soja para compensar, né, a quantidade de proteína. Aqui foi feita uma substituição parcial, aqui mais uma substituição parcial e aqui uma substituição total por ureia. Então aqui, nesse tratamento, não tinha nada de farelo de soja, mas tinha 2,5% de ureia no concentrado. Vejam a proteína no concentrado, 21, 20, 19 e 20, certo? E vejam a produção de leite em quilos por dia. Vejam que ela não muda, até parece que ela é um pouco menor aqui quando tinha 0% de ureia, né? E aqui 28, 26 e 27. Então,
no mínimo, essa produção ela tem um pequeno aumento aqui com a presença da ureia. E a percentagem de gordura no leite também acaba tendo algum impacto aqui com o acréscimo de ureia, mas vejam que não tem prejuízo. Bom, mas o que a gente vai utilizar? Tudo é uma questão de custo-benefício, né? Vamos ver se essa ureia ela vai custar mais barata do que a fonte proteica que eu vou estar utilizando. Uso prático, então, pode ser com a adição de melaço, então 2 quilos por cabeça por dia, com 0,3% de ureia, mais o capim colonião. O capim colonião tem uma quantidade de proteína baixa, né? Então, cerca de 8%. E aqui tem indícios de ganho de peso de cerca de quase 1 quilo, né, por cabeça por dia. É interessante. Com volumosos picado é possível, então, a gente fornecer ela diluída em água, né, e regada por cima do volumoso. É uma forma de fazer. A gente pode seguir as orientações daquela tabela que eu mostrei para vocês, né, só que isso tem que ser feito imediatamente, né, antes dos animais fazerem consumo, né. É importante que os animais consumam, né, o líquido com a ureia dissolvida ali. Então, sempre ter esse cuidado, né, de fazer a mistura da ureia com a água 1 hora antes para evitar as perdas por armazenamento. Essa ureia ela vai acabar volatilizando, a ureia vai embora, né? É assim que a gente faz, quando a gente bota a ureia nas plantas, a gente tapa ela, né, para ver se ela fica lá no solo, para não deixar em contato com o ar, porque senão ela vai embora. Níveis muito altos de ureia podem causar prejuízo na palatabilidade, foi o que eu falei, né? E a gente já está no limite máximo, né, em cerca de 200 gramas. Mas até esse valor aí a gente pode fazer as misturas que já foram faladas, né? Pode misturar com sal ou com melaço. Existem blocos, né, de melaço que tem ureia dentro e que são largados no campo e eles são bastante resistentes, então o animal fica lambendo essa ureia e ele consegue tirar uma parte pequena desse melaço e dessa ureia. Então ele vai gastando esse bloco aí ao longo do tempo. Isso já foi testado, né, para saber quanto tempo o animal demora para gastar aquela barra, né. A ureia tem sido ministrada com sal na proporção de 30% a 65%, fornecida à vontade. Então também pode misturar com sal, aí uma proporção bem maior, né, porque o consumo de sal é pequeno e ele tem por si só uma certa limitação. Então o animal é limitado pelo consumo de sal e aí ele consome a dieta. E a intoxicação, ela sobrevém quando tem alto consumo e ele é repentino, né? Então, o animal come a ureia de uma vez só e o rumen não está adaptado a essa quantidade de nitrogênio. E aí, de novo, as bactérias não são ágeis, né, para pegarem esse nitrogênio e transformarem em proteína, porque elas não estão adaptadas a isso e muitas vezes não tem glicídio rapidamente fermentável, né? E aí é um problema. Então, excede também a capacidade do fígado, quando absorve esse nitrogênio, em reconverter a ureia. E aí se torna tóxico. De uma forma geral, o nitrogênio alto em circulação, ele sequestra mediadores do ciclo de Krebs. Um deles é o alfa-cetoglutarato, porque é um alfa-cetoácido, né? E aí ele forma glutamato, que é uma forma e glutamina, né, é uma forma menos tóxica, né, de composto. Então é uma forma de pegar esse nitrogênio, mas ao mesmo tempo rouba o alfa-cetoglutarato do ciclo de Krebs. E aí, para o ciclo de Krebs, não tem fornecimento de energia. E o primeiro sistema que começa a sucumbir por causa dessa falta energética é o sistema nervoso central. Então, os sintomas neurológicos começam a aparecer rapidamente.
Quanto mais alto for o pH do rumen, maior é a absorção. Então, isso nos leva a baixar o pH do rumen quando o animal aparece com esses sintomas de inquietude, salivação excessiva, depois de comer ureia, né? Tremor muscular, descoordenação, são sintomas nervosos, dificuldade de respirar e a morte é rápida, né? A intoxicação por ureia não é rápida. Então, o que dá para fazer? Acidificar o rumen, né, com vinagre e água, então cerca de 8 a 10 litros, para poder baixar então a disponibilização de nitrogênio, de amônia, né? Então diminui a absorção de amônia e diminui a conversão também da ureia em amônia. E tem outras soluções aqui mais paliativas, assim, né? Que é colocar água gelada dentro do rumen, mas isso numa situação de produção não é uma coisa fácil. Quando for um caso esporádico, é interessante, mas não dá. O que funciona é a adaptação dos animais, é profilático, né? Então, vou fazer a alimentação dos animais com nitrogênio não proteico, vou ter que adaptar os animais primeiramente. E sempre utilizar alimentos energéticos que tenham características de fermentabilidade rápida dentro do rumen, porque senão não vai ter cadeia carbonada suficiente para ligar então esses nitrogênios que estão disponíveis. Não se usa em animais não ruminantes, né? Então, os monogástricos a gente não usa porque a falta da urease, e aí ela pode até funcionar dentro do seco, né? Mas tem que tomar bastante cuidado porque quando a ureia passa através do trato gastrointestinal, ela pode ser absorvida antes, então ela teria que estar protegida para chegar até o seco. A amônia pode ser absorvida ao longo do trato gastrointestinal, então isso não dá certo, né? Em não ruminantes. Precisa ter uma fermentação anterior para poder utilizar a ureia. Então ela não é utilizada e poderia ser, né, se ela tivesse protegida em animais que têm grande fermentação dentro do seco, no caso de talvez equinos, né? Bom, essa é a aula complementar, né? Outra forma de utilização de nitrogênio na alimentação de ruminantes. Qualquer dúvida, coloquem lá no chat.